Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos e minhas amigas que me acompanham há muitos anos aqui no canal Levi Lafetá, que fica exatamente no jornal Tribuna Mineira. Hoje foi um momento de muita alegria para os vascaínos, principalmente os vascaínos que eu deixei no Rio de Janeiro, onde morei por muitos e muitos anos. E dentre esses vascaínos tem a minha neta Júlia e também a minha filha Luciane Lafetá. As duas devem estar mais felizes do que pinto no lixo, mas merecem porque os vascaínos sofreram muito nesses últimos anos. Muitas decepções, muitas humilhações por parte de dirigentes amadores e dirigentes com más intenções. Tanto que, quando morava no Rio de Janeiro, fazia parte do Vasco da Gama e sempre lutei pelo melhor para o Vasco da Gama. Inclusive, a minha luta me deu a grande satisfação de participar da CPI do futebol em 2001, quando fui convidado pelo Álvaro Dias, senador, para falar sobre futebol. E, inclusive, deixo aqui abaixo um link para vocês constatarem o quanto lutei pela volta de um grande Vasco da Gama. E nesses últimos anos eu tenho realmente feito uma crítica muito dura, porque é inadmissível o Vasco da Gama permanecer numa situação ridícula dentro do futebol mundial, porque o Vasco da Gama sempre foi respeitado em qualquer parte do Brasil e do mundo. Só para dar um exemplo, todos os anos disputava na Espanha a Taça Teresa Herrera, e o primeiro convidado era o Vasco da Gama. O Vasco da Gama teve 12 jogadores em seleções nacionais. Quando eu digo seleções nacionais, é a seleção profissional e também aquela seleção que prepara o jogador para o profissionalismo. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje eu fico feliz porque, queira ou não, eu tenho uma pequena parcela da vitória de hoje. Mesmo estando longe do Rio de Janeiro, estou aqui no estado de Minas Gerais. Mas a minha neta Júlia e minha filha Luciane, elas estão lá felizes e a felicidade delas é a minha felicidade. E hoje o Vasco da Gama goleou. Para mim foi uma goleada de 4-2 sobre o Fluminense, o Fernando Diniz, aquele que quer todo mundo feliz como treinador da seleção brasileira, quando não é bem assim que a banda toca. Então, hoje foi uma grande partida do Vasco da Gama e dá realmente a sensação de que, com o novo comando da 007 e que tem no comando técnico o Ramon Dias, o Vasco da Gama vai voltar aos grandes tempos. Eu torço muitíssimo para que isso aconteça. Torço. E que esse sucesso seja também muito importante para aqueles aventureiros que fizeram de tudo para afundar o Vasco, se afastem do cenário esportivo. Hoje foi uma partida maravilhosa, inclusive o menino Peck fez 2 golaços. O Payet
O francês Paet entrou aos 20 minutos do segundo tempo e foi exatamente o jogador que deu passe para o quarto gol do Vasco da Gama. Foi uma vitória magnífica. E o jogo foi bom, foi lá e cá. Não houve predominância do Fluminense de Fernando Diniz. Não houve. O Vasco da Gama jogou pau a pau. Fez 1-0, o Fluminense empatou, o Vasco desempatou, o Fluminense empatou, o Vasco fez 3-2 e 4-2, jogando muita bola. Então eu fico muito feliz com a recuperação do Clube de Regatas Vasco da Gama, muito feliz. E mais ainda porque deixei, não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do Brasil, muitos vascaínos chateados, justamente porque eram ridicularizados. E confesso, daqui desse canal, fiz muitas críticas, mas críticas contundentes, porque eu pude e posso fazer a crítica com relação às administrações anteriores do Vasco. E tanto que posso, que tem um vídeo que os senhores vão assistir aqui, eu na CPI do Senado, em 2001, justamente por causa do que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. Então, deixei no Rio de Janeiro, né, os meus filhos e a minha neta, e sorridentes hoje, no dia de hoje, porque eles viram de perto a minha luta para que o Vasco da Gama não passasse anos e mais anos na segunda divisão. Estou feliz. Então foi um jogo maravilhoso. Eu quero desejar realmente que os vascaínos possam voltar a sorrir. Os vascaínos, principalmente aqueles da minha época, Conselheiro Piragibe, por exemplo, que lutou muito comigo para que as coisas não acontecessem como elas aconteceram. Então, hoje foi uma grande vitória do Vasco da Gama. O Vasco da Gama jogou bem, muito bem, e eu, como profundo conhecedor do futebol, já que se não fosse conhecedor do futebol, eu seria um ignorante, um tapado, porque trabalhei nos bastidores do futebol por 40 anos, que também estou deixando aqui um link do meu Birro Esportivo Lafetá para mostrar o meu trabalho. Então, quem está falando aqui não é gago. E a satisfação muito grande, muito grande. Fiquei feliz. O Vasco da Gama vai sair desta para sempre e terá grandes anos de glória. Vai voltar a ser o grande Vasco da Gama. Meus amigos, minhas amigas, agradeço mais uma vez a atenção e peço àquele que está me assistindo pela primeira vez que se inscreva e também colabore com o canal. O canal precisa realmente crescer mais ainda e só cresce com o apoio que é dado pelos meus seguidores. Boa noite mesmo de Levi Lafetá e, mais uma vez, um grande abraço aos vascaínos, principalmente aqueles que conviveram comigo naquela época dura em que o Vasco estava indo para o buraco. Mas agora não. Estou muito otimista que os meus amigos vascaínos vão voltar a sorrir, a comemorar grandes títulos. Até a próxima, se Deus quiser, e tenho certeza que Ele vai querer.